Olá, eu sou a Carol, bem-vindas ao canal e hoje eu preparei um passo a passo especial para vocês. É essa pintura linda feita com stencil de cerquinha e girassóis. É uma pintura charmosa, delicada, que dá esse ar de fazendinha. E mesmo que você é iniciante, você vai conseguir fazer, é só acompanhar o passo a passo com cuidado, com carinho e vai sair um resultado muito legal. Então vamos começar? Os materiais que a gente vai usar hoje são esses para fazer o stencil. Uma fita adesiva para plastificar, o estilete, uma tesoura, um lápis, uma folha de caderno e uma folha de sulfite. Essa daqui é colorida, mas é a mesma que a folha de sulfite normal, branca. Vou começar por essa folha. Com uma folha de papel, eu vou dobrar no meio para fazer a cerquinha. Vou dobrar mais uma vez ao meio. Gosto de usar o papel dobrado porque o desenho sai igualzinho em todas as partes e você corta uma vez só. Com o lápis eu vou fazer o desenho da cerca, que ela vai ter a pontinha aqui e desce. Você pode usar uma régua para ficar mais fácil e mais retinho. E vou fechar aqui a base da cerquinha. Se você tiver espaço, pode fazer ela mais comprida. Eu fiz ela desse tamanho, mas mais comprida seria melhor. Tem 2 centímetros de largura aqui a cerquinha. Vou marcar aqui para ficar mais bonitinho. E fazer o biquinho dela aqui. Para vocês conseguirem ver direitinho, eu vou passar a canetinha. Aqui no meio, ó, eu passei a canetinha, marquei aqui os tracinhos que estão mostrando 2 centímetros, daqui até aqui tem 2 centímetros, e daqui até aqui tem 2 centímetros também. Eu vou fazer as tábuas que estão no meio da cerca, assim, ó. Tá vendo? Vou marcá-las com a canetinha também, para vocês conseguirem ver melhor. Para essa cerca ficar bonitinha e virar um stencil, eu vou ter que deixar um pedacinho aqui, ó, nessa parte aqui, sem cortar. Eu vou marcar ele. É bem pequenininho, mais ou menos meio centímetro. Isso vai fazer total diferença lá no final para ele virar um stencil perfeito para a gente poder usar. A primeira pintura que eu fiz foi nesse tema de cerquinha com flores. Vou marcar com a canetinha para vocês conseguirem entender. Só que na época era com carbono, não era com stencil. Eu achei o stencil bem mais rápido. Agora é só recortar na linha. Cada stencil é único, provavelmente o de vocês vai ficar um pouquinho diferente do meu e tá tudo bem. Essa parte aqui do meio, que vai ficar mais difícil de cortar aqui com a tesoura, eu vou passar o estilete. Ficou assim depois de cortado. Eu vou abrir pra gente ver como ficou nosso stencil. Parece até mágica, fica tudo igual, olha que bonitinho. O stencil de cerquinha ficou assim. Eu vou só tirar um pedaço dele aqui pra ficar no tamanho melhor e tá pronto. Agora, com uma folha de papel, eu vou fazer a flor. Pra fazer essa flor, eu vou dobrar ela no meio, assim. Vou dobrar novamente ao meio, de baixo pra cima. E aqui eu vou dobrar na diagonal, assim, ó.
Essa dobra eu faço na diagonal. Agora que tá com essa dobradura na diagonal, eu vou dobrar ela novamente, com bastante cuidado, que a folha já tá bem dobrada. Dobrar de novo aqui e vincar bem as laterais. Nessa parte de baixo, desenho uma linha, pode ser uma linha reta, não tem importância, ela é pra ficar redondinha, que vai ser o meio da flor, mas como tá bem dobrado, ele vai ficar redondo. Aqui, eu vou desenhar uma linha, só que ela não vai até o final da folha, ela não vai até aqui. Aí, eu subo ela, que ela vai ser uma das pétalas. Pronto, ó, esse desenho. E vou fazer outro desenho aqui. Desse lado, eu desço assim, ó, do lado da pétala. Tá vendo? E subo outra pétala aqui. Ó, tá vendo? O desenho ficou assim, e agora é só recortar em cima da linha. O corte tá feito, agora a gente abre pra ver como ficou. E a flor tá feita. Só que agora eu quero plastificar ela. Se eu plastificar antes, vai ficar muito difícil de cortar e eu não vou conseguir cortar. Então, eu vou plastificar agora. Aí, agora é importante que o papel fique bem esticado para o desenho ficar direitinho. Vou passar desse lado também. O stencil tá plastificado, mas ele não dá pra pintar agora, né? Porque ele tá com o plástico no meio. Eu vou passar o estilete em toda essa parte que é vazada, pra ele ficar bom pra gente pintar. Cortei todas as partes que tava precisando cortar. Agora, plastificado, pronto para pintura, vamos para a pintura. Para começar essa pintura, eu fiz uma grama, que eu dobrei um papel, uma folha, pedacinho que tinha sobrado, e cortei umas pontinhas, assim, uma pro lado, outra pro outro. E quando eu abri, virou essa graminha. Olha, se ela fosse ela aqui, ó, que gracinha que ia ficar. Então, eu vou colocar ela na posição, porque ela é um stencil. Coloco ela bem aqui na beiradinha. Prendi com uma fita crepe. Usando um pincel pituar e a tinta verde pinheiro, eu vou aplicar esse stencil aqui no meu pano de prato. Batendo o pincel um pouquinho no prato para tirar o excesso. No barradinho, eu vou puxar a tinta de cima para baixo, para não amassar as pontinhas do nosso stencil. Fiz essa parte do meio, agora é só fazer as laterais. Graminha feita, agora vamos fazer a cerquinha. Eu achei que ela ficou muito para cima, e se eu colocar ela bem ajustada aqui embaixo, nem vai aparecer a grama. Então, eu vou colocar ela mais para cima. Vou usar também uma fita crepe para prender. Vou prender ela mais altinha assim, ó. E depois eu completo aqui embaixo.
Para fazer essa cerquinha, eu vou usar um pouquinho de diluente. Ele vende em loja de artesanato, você encontra nos potinhos menores. Eu tenho esse potão porque eu gasto ele pra caramba, então eu compro o pote grande que vai durar um tempão. A tinta marfim, para fazer a base das cerquinhas. Vou pintar toda a base da cerquinha com diluente, com essa misturinha de diluente e a tinta marfim. E uma gotinha de caramelo, para dar uma esquentadinha nas cores e dar essa carinha de madeira. Misturei tudo, deu uma cor bem legal, fiz a base e vou fazer também com o caramelo puro uma sombrinha em volta da madeira. Passar toda em volta da madeira. Eu não sei se vocês perceberam, mas na hora de passar aquela base que eu fiz, mais clara, saiu a tinta do papel verde na pintura. Porque eu não plastifiquei. Se você estiver usando um papel branco, isso não vai acontecer. Mas se você puder e quiser, é bem legal plastificar. Se eu tivesse plastificado, isso não tinha acontecido. Ainda bem que verde é uma cor assim que combina com madeira, né? Porque pode ser um musgo, um matinho assim. E tá tudo bem ter manchado de verde. Ainda bem que não era vermelho. Ah lá, já usei o caramelo nas pontinhas, nas laterais, para dar essa carinha de madeira. E esfumei bastante com o centro, para ficar todo por igual, não ficar muito marcado. Agora é só fazer isso em todas as madeirinhas, essas que estão em pé. E a gente volta para fazer as madeirinhas do meio. Vou encaixar de novo o stencil desse lado, pra gente conseguir fazer as madeirinhas do meio. Vocês repararam que não estão todas iguais? Porque não é para se apegar à perfeição, a ficar tudo igual. Porque pintura é assim, quanto mais desapegado você tiver de perfeito, de estar tudo perfeito, mais fácil fica desenhar bonito. Então desapega que vai ficar linda a sua pintura. Aqui no meio eu coloquei caramelo, coloquei uma gotinha de nada de marfim para ficar um pouquinho mais claro. Mas é mais puxado pro caramelo. E pode pintar todas as madeirinhas do meio, assim com essa misturinha mais caramelo, tá bom? Coloquei também um pouquinho de diluente nessa misturinha, porque assim eu acho que a pintura anda mais rápido com diluente. Vou aproveitar esse pedacinho de fita crepe para fazer a parte de baixo da cerca. Tô usando um pincel chato de pintura, já lixado. Fiz a parte escura toda com o caramelo, a parte que tá aqui coladinha. E agora, com o pedacinho de fita, eu vou colar debaixo da cerquinha e passar uma cor mais escura, que vai ser o marrom, para dar profundidade e parecer que essa madeira da cerca tá por trás das outras madeiras. Vou tirar um pouco do excesso da tinta no pratinho e vou passar o pincel bem em cima da fita e vou esfumar para cima para dar a sensação que é uma sombra. Então dá uma esfumada, fica bem legal. Vou fazer isso em todas as madeirinhas para vocês verem. Olha que bonitinho que fica, e já fica retinho. Depois de fazer a parte de baixo, eu vou usar a mesma fita para fazer agora a lateral da madeira, que também tá por trás dessa madeira maior. Então, vou fazer todas as laterais dessa madeirinha de trás, também com marrom, esfumando ela toda, fazer em todas as madeiras, e o resultado vale muito a pena, porque fica essa sensação de cerquinha mesmo. Vou colocar de novo o stencil para dar uma sombreada nas pontinhas aqui da madeirinha, com um pouquinho de marrom e um pincel chato, bem pequeno para detalhes. Vou fazer linhas nas madeirinhas para dar a sensação dos veios da madeira. Pode ir fazendo as linhas irregulares. Não se preocupa se ela estiver falhada, se ela foi até o final, se não foi. Tá tudo bem, porque a gente vai esfumar depois e isso nem vai aparecer. Fiz os risquinhos em todos.
Agora eu vou esfumando, eu vou esfumar todos os risquinhos antes que eles sequem. Só passar o pincel de baixo para cima, colocando um pouquinho de pressão e fazer isso em todos. Agora que eu já fiz, já esfumei todos, eu vou fazer uma sombra no pé de cada cerquinha, porque ela tá escondida ali pela grama. Vou fazer uma sombrinha no pé de cada cerquinha mais escura, pode usar o marrom misturado com um pouquinho de caramelo, já vai ficar legal. E depois dessa parte, a cerquinha já tá pronta. Vou começar a pintar os girassóis. Esse é o stencil que a gente fez. Vou pegar um pratinho para bater a tinta, vou usar essa cor, que é o amarelo cadmium. E bater um pouquinho, pegar um pouquinho, bater no pratinho e já começar a pintar. Como meu stencil está plastificado, eu consigo pintar rapidinho, só esfregando ele, mas com muito cuidado porque pode borrar ali e aqui. Eu dei umas borradinhas, mas foi coisa pouca e ficou bem bonitinho ainda. Todos os materiais que eu estou usando aqui no vídeo, os pincéis, os panos de prato, as tintas, o tanquinho de lavar pincel, estão no primeiro link fixado aqui nos comentários da Shopee. O miolo eu vou encaixar de novo o stencil e fazer com a cor marrom. Vou pintar todas as flores, eu vou encaixando ali onde eu acho que elas ficam melhores. E depois eu vou fazer um cabinho embaixo de cada flor, para ser o caule da flor, com o verde pinheiro. Vou usar o pincel fininho, aquele que é chato, mas também é fininho, e puxar um cabinho debaixo de cada flor até embaixo. Ele vai passar pela cerquinha e vai descer até lá embaixo. Os que estão na frente da cerca maior, essa que é em pé, na vertical, eles não precisam seguir até lá embaixo, né? Porque tá escondido pela cerca. Mas os outros que atravessam a cerca que tá na horizontal, eles seguem até lá embaixo. Aí é só fazer com cuidado para não manchar o resto da pintura. Depois de fazer os caules, eu senti falta de uma folha nessa planta. Então, eu desenhei uma coxinha na folha, depois eu puxei um biquinho para baixo, virou uma folhinha de planta, né? Então, eu cortei ela com a tesoura. Você pode plastificar se quiser antes de cortar. Para fazer a folhinha, eu vou usar o verde pistache de base e o verde pinheiro para dar a sombra. O verde pistache eu passo na parte de cima da folha e o verde pinheiro na parte de baixo, e fica essa sombrinha. Senti falta de uma folha menorzinha, então eu já cortei ela direto aqui no papel, sem desenhar mesmo. É uma meia-lua, rapidinho, e já desdobro, já tem esse formatinho de folha, bem simples. No meu pratinho tinha um pouquinho de verde pinheiro, eu vou passar em todas essas folhinhas menores o verde pinheiro mesmo e fazer em todos os caules que tá sobrando um espacinho. Algumas folhinhas também fiz com verde pistache, ficou bem legal. E folhinhas atrás das cercas. Você coloca a pontinha da folhinha, o final da folhinha, fica bem bonitinho, parecendo que o girassol tá realmente nascendo ali daquele chão, daquela terra. Com o pincel só sujinho de um pouco de tinta marfim, um pincel pequenininho para a gente conseguir fazer essa luz, eu vou passar a luz em todas as cerquinhas que estão na horizontal, só na parte de cima, para dar esse volume. E ficou assim a nossa pintura de hoje. Espero de coração que esse vídeo tenha te inspirado a pintar também. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, feito com muito carinho pra vocês. E me conta aqui nos comentários o que você achou. Eu vou adorar ler sua mensagem. Um beijo e até a próxima!